Voltamos. Vamos. Vamos fazer aqui o nosso jogo. Sempre é bom, importante sempre colocar que isso a gente não tem, a gente fala pra cacete antes de começar, mas a gente não tem exatamente uma pauta, né? Então, as coisas vão se desenhando no meio do caminho. O objetivo aqui é ser um bate-papo. Então, não é nenhum trabalho de doutrinação ou um tema específico que a gente quer. Reflexões. Então, são duas pessoas conversando sobre tarô e vida, né? Parecendo que eu estou fazendo com a Ana também, com a outra jogada. Aqui a gente é bem mais tarô do que lá nos outros contextos. Enfim. E aí, na semana passada, a gente falou muito sobre para que o tarô serve, e no meio do caminho ficou meio claro para mim, né? A gente está conversando aqui agora, que também a gente está fazendo um desdobramento da pergunta anterior. Então, na semana passada foi a que o tarô serve, e nesse momento, a que o oraculista serve. Então, até começou um pouco esse tarô e a quarentena, essa coisa toda, mas a conversa naturalmente foi para esse lugar do papel que a gente desempenha. Então, faremos aqui 4 perguntas, eu tiro 2, o Léo tira outras 2, a gente conversa, costura e vê o que acontece. Né? A gente não sabe o que vai sair dessa informação, né? O que o tarô tem para trazer para a gente hoje. Então, só entrega e vai. A gente espera sempre que tenha algo que gere insights, que gere discussões, reflexões para vocês que estão assistindo. Comentem também nas plataformas aqui, nos nossos inboxes também. Eu acho que isso é legal também, que é um feedback para a gente saber como a gente está indo, pode ir também, né? O que a gente pode abordar no próximo e por aí vai. Então, acho que isso é importante, ver como que vocês estão reagindo, né? Então, interessante. Então, eu começo. Começo? Começa. Vamos ver qual é o papel do oraculista, então, nesses tempos de Covid. Vou pensar aqui. Pensar não, baralhar, né? O pensamento, né? Tipo, as bolinhas rodando, assim, o baralhamento. Opa, carta da semana. A gente falou bastante do mundo aí. Então, o papel do oraculista, eu acho que a gente tem que ver como um todo. Né? Eu vejo muito mundo assim também, ter uma visão privilegiada. E isso é interessante também da gente abordar, né? Esse papel essa ideia de visão privilegiada também é algo que tem que ser desenvolvido. Isso, quando esculhamba para um lado, a gente já sabe onde vai dar. Né? Pessoas pretensamente poderosas que veem tudo, né? O que já aconteceu, o que acontece e o que acontecerá, mas não é assim. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que um oraculista deve agir. Né? Sem querer botar na lição de moral, mas colocando, né, ética, questões éticas aqui também que a gente não foge, né? As certas regras. Eu acho que o mundo aqui, como papel do oraculista, é bem isso, ter uma visão mesmo ampla das coisas, ver as pessoas como... A palavra que vem na cabeça é exatamente o holístico, né? É a visão do todo. Perfeito. A gente tem os 4 cantos, né? Então a gente tem que ver os 4 cantos de cada situação. Vamos colocar assim, não são os 2 lados, são os 4 cantos de cada situação. Né? Desdobrar essas possibilidades. Então o mundo fala muito disso. E o centro também, né, Marcelo? Acho que isso é interessante também. O papel do oraculista, acho que também a mulher do centro eu vejo muito também como a ideia de projeção. Né? A pessoa que está projetada dentro de uma mandala, né? Tipo, dentro de uma guirlanda, seja lá qual símbolo que a pessoa aplica no baralho, mas ela está em destaque. Então, assim, não é que os oraculistas têm que estar em destaque, mas assim, a pessoa também tem, volta aquilo, reitera tudo que a gente já disse. A gente tem que ter um cuidado, a gente tem que estar inteiro para poder falar. O papel é estar inteiro para poder ouvir, né? E poder falar também, sempre considerando as possibilidades todas da realidade daquela pessoa. Então, Quando a gente fala do papel do oraculista nesse momento sair mundo, a gente juntar os pedaços, né? Ajudar a juntar os pedaços. E também ajudar a pessoa a encontrar o seu próprio lugar no mundo. É importante. Porque às vezes a pessoa não sabe onde ela está. O trabalho está quebrado, vamos dizer assim. Ela não está conseguindo se locomover direito, mesmo, né? Literalmente, né? Está só em casa. Então isso é complicado. A gente tem que juntar as peças mesmo. É interessante isso. Colocar, né, o quebra-cabeça, né? Ajudar, pelo menos.
Várias vezes eu já falei na terapia, né, do tipo assim, eu não sei exatamente onde é que eu tô, né? Então, assim, na minha história, no meu, né? Então, assim, que lugar é esse que eu estou ocupando agora? Às vezes eu não sei. E acho que o tarô é uma ferramenta que ajuda um pouco eu fico olhando esse mundo, às vezes, como alguém com um holofote, né? Aí coloca, acende a luz em cima da pessoa, né? Pof, o spot ali, né? Então, É verdade. Isso é interessante. E também é uma abertura, né? Uma carta de abertura. Eu acho isso no centro, a figura centralizada ali, a gente não tem como não sim. ver a dança aqui. Outra coisa que eu ia comentar também sobre isso, me fugiu agora, mas fugiu, mas tá pairando aqui. Mas é ver como um todo, ver as coisas mesmo de uma forma mais ampla, porque a pessoa que procura, ela não está necessariamente só querendo saber de uma coisa. Então, ela pode se desdobrar. As questões que estão, às vezes, centralizadas, vamos fazer analogia aqui com a carta, ela tem outros desdobramentos, ela tem outras nuances ali, né, nos 4 pontos. Acho que isso é importante também de mapear. O papel do oraculista, acho que é mostrar... Eu fico olhando muito isso, né? Que às vezes a pessoa vem por causa de uma queixa, É, mas está olhando mas, para outra, né? Então, porque tudo então, conversa, né? Então, tudo que está acontecendo na consulta, às vezes também está ligado, está antenado com esse momento, como é que as coisas conversam. E às vezes o meu ponto de atenção é o afeto, mas eu estou olhando para o afeto porque, na verdade, eu tenho um trabalho que está complicado, mas eu prefiro me preocupar com o afeto porque é onde me distrai. Porque aqui o trabalho é mais duro, né? Então eu não quero olhar para lá. Ou vice-versa, né? Então, quando eu falo de novo, né, para trazer esse holofote para o lugar certo, às vezes é um pouco isso, né? Para onde eu não estou olhando? O que precisa de fato estar debaixo do meu microscópio, ou do meu holofote, ou né, uma coisa meio por aí. não, é uma coisa tão curiosa também, porque eu vejo muito isso, como assim, a gente tem que ter noção das coisas, quando a gente está lendo para outra pessoa, a gente também tem que ter noção a gente tem uma noção da estrada, né? Noção de como está a estrada. Porque a gente tem as cartas abertas ali, então a gente vê aquela estrada, a gente vê por cima, por isso que eu acho que é interessante, Uhum. porque está numa oitava maior. Né? Então, a gente tem uma noção ali, seja preditiva ou então mesmo orientativa, para onde a pessoa está indo, de alguma Uhum. maneira. Então, é importante trazer essa verdade para ela. Tipo, olha, se você for por aqui, pode ser que, né, aconteça tal coisa. Se você for por ali, né, a tua escolha pode te levar para tal ponto, para tal estrada e a coisa muda. Mas eu acho que é bem mostrar para a pessoa que ela, ainda assim, ela tem oportunidades, ela tem possibilidades, né? Mesmo com pandemia, mesmo com dificuldades, tem como se locomover de alguma maneira, se adaptar a alguma coisa, dançar, mesmo que a música não seja nada favorável, né? A dançarina aqui também, a grande dançarina. Dançar conforme a música, né? Então é um pouco isso. Então, foi o que eu estava falando outro dia, né? Eu olho aqui o grupo do Facebook do meu bairro, ele se divide basicamente em pessoas que estão fazendo comida ou estão vendendo máscara. Dessas pessoas que estão fazendo comida, muita gente assim, o cara é dentista, é fisioterapeuta, sei lá o quê. E, cara, estou fazendo quindim, estou fazendo docinho, estou fazendo bolo, estou fazendo empadão, sei lá, estou fazendo alguma coisa, mas tipo, e é isso, né? Então, o grupo, inclusive, né, ajude os pequenos, né, que é bem, eu acho, esse contexto, que em vez de comprar num restaurante, ok, que o restaurante também está penando e tudo mais, mas tipo assim, pô, tem um cara aqui no teu bairro que faz lá um escondidinho, que é ótimo. Então, compra um escondidinho do cara aqui, em vez de comprar no restaurante famosão, que, ok, que também está passando por problema, mas... Não, mas as grandes, né, a gente sabe que as grandes se mantêm mesmo, né, com o fim do Pois é, mundo. então, esse lugar de, tipo assim, como é que eu me reinvento? Né? O que eu posso fazer nesse momento? Que habilidades eu tenho? Né? A gente volta lá para a mesa do mago. Né? Que habilidades eu tenho aqui na minha mesa que eu posso dispor nessa ocasião? Interessante que você falou do reinvento, que eu lembrei de uma coisa aqui que é entretenimento, mas tem tarô. Então a gente pega nisso, que era acho que é justo uma turnê da Madonna, que era a Reinvention Tour, que ela faz um clipe com, acho que a música Hollywood, que usa o tarô. Não sei se você lembra disso há muito tempo. E ela fecha com o mundo. Não lembro se era o mundo ou se era o sol. Mas, enfim, a ideia da reinvenção tem a ver com isso. Tipo, culmina com o mundo. A culminação é o mundo. Então, né, eu sei que é uma coisa, um exemplo muito esdrúxulo, mas ainda mais para um assunto sério desse, mas eu lembrei disso.
questão de reinventar é importante. E a reinvenção, eu acho que tem a ver também com a resistência a se manter alienado, sabe? E acho que o oraculista também tem esse papel, de certa maneira, de informar. Não é questão política, o Bolsonaro não sei o que lá, e o Haddad não sei o que, não sei o que, não é isso. Mas, cara, não dá para se manter vivo, vou colocar, né, assim, com fake news, sabe? Indo contra não sei o que, no MS, sabe? Tipo, não usando as máscaras, não dá para ir, não é por aí. Então, acho que também tirar a pessoa dessa visão turva, né? O consulente da visão turva a respeito das coisas, onde as coisas vão, é que vão, e vão para algum lugar, sempre vão, as coisas estão em transformação, todas as coisas, todas as pessoas, mas também não deixá-las nesse nível de ignorância em relação a si próprio, claro, primeira coisa, e em relação ao que está acontecendo. Então, ó, você se cuida, sabe? Tipo, dança, reinvente-se, dance, mas se cuide, né? Não esqueça as máscaras mesmo, a de oxigênio na ideia do avião e também a do Covid. Então, acho que o mundo é bem assim, essa visão ampla, né? Essa visão privilegiada que eu digo, de vista de cima, voltando a essa questão, reiterando, não tem a ver com, né, tem informações que você não tem, você que está aí, que pode morrer a qualquer momento, o tarólogo também pode. Mas tipo, mostrar as coisas de uma forma mais clara. Então, olha, o caminho é esse, você pode seguir por aqui. Você pode seguir, né? O que você tem de seguir por aqui. Deve ou não, é você que vai decidir. Mas tem um caminho aqui, tem aquele também. Então onde é que ele vai dar? Aí eu exploro aqui também e ver quais são as possibilidades. Então, Uma coisa que eu pensei aqui antes de tirar a minha carta é que as pessoas adoram perguntar que tarô é esse, né? Então apresenta já o tarô de Praga para as pessoas, só para antes que elas perguntem, mas em vez de elogiar, fica assim, mas tá, você escreve um monte de coisa assim, tá, onde que quer saber que tarô foi esse que você usou para comunicação? Esse é o tarô de Praga, que é a lua, o tarô de Praga, que é aquela ali que está no quadro também. É um tarô feito pelo Baba Studio, um estúdio que era em Praga, na cidade de Praga. Então, foi o primeiro baralho que eles lançaram, foi o tarô de Praga. São colagens com imagens, fotos, gravuras, afrescos da cidade. E eu consegui, depois de muitos e muitos anos pesquisando preço... Cópias agora dele. Oi? Por quê? Consegui, depois de muitos anos, ter umas 20 cópias dele. E tem algumas reservas, né, ao longo da vida, se nada acontecer. Já tem algumas reservas, os backups. Mas é um tarô que segue mesmo o imaginário do Waite, mas sempre com imagens de Praga, e eu acho muito bonito, porque ele é muito barroco, muito cheio de cores e tal. Então, tô louco. Mas ele é muito confortável para se ler, né? A gente tem resistência com baralhos diferentes, assim, mais para questões tão complicadas, mas eu já tô bem familiarizado com ele, gosto muito dele. E esse tarô de Praga. Então, beleza. Então a primeira pergunta foi para que o tarô, para que o oraculista serve? E aí a segunda pergunta é o que o oraculista tem como ferramenta, para elevar as pessoas, né? O que ele tem à disposição dele nesse momento da pandemia, nesse momento da quarentena, nesse momento de tanta angústia, né? De tanto 9 de espada, né? O que ele tem como recurso para ajudar, né? Então quais são os meus trunfos nesse momento? Vamos ver qual é o arcano. 3 de paus. Eu estou usando aqui um Druidcraft, sendo que o meu está cropado, né? Então eu tirei as bordas. Então, assim, mas como é que o seu é diferente, né? Só porque a gente passou a navalha nele aqui mesmo para poder tirar. Tem fazendo um adendo rapidinho nisso, a gente tem até um tutorial lá no Café Tarô sobre isso, lá nas abinhas lá. Quem quiser se aventurar isso, também precisa de muita paciência. A gente já é lá nisso, né? Mas fica melhor, porque as imagens se expandem, né? É interessante ver, né? A gente volta e meia fala isso, né? Que fazer a imagem respirar, né? Então, tirou aquela borda, tirou. Eu tive umas conversas, depois a gente até comenta sobre o perigo das imagens estarem libertas. Então, isso também é legal. Depois eu comento, mas não tem nada, essa é brincadeira. É bem melhor mesmo. 3 de paus aqui eu acho legal porque fala sobre ampliar a sua visão, né? Então, é olhar para frente. Então, e não é olhar para frente no sentido de criar ansiedade,
né? Então é muito importante, porque nesse momento as pessoas estão muito ansiosas porque estão olhando para frente. Então, tem que trazer ele para cá. Eu estou aqui e agora. Essa semana até compartilhei o vídeo de uma amiga minha que é psicóloga, e ela fala um pouco sobre a ansiedade, ela passa alguns exercícios respiratórios, né? Então, como é que uma das maneiras que você tem de lidar com a ansiedade é você, através da respiração consciente, você trazer mais consciência do seu corpo, e aí, opa, me assentei aqui. Mas quando eu olho para o 3 de paus, eu tenho esse olhar para longe, que tem uma essa visão ampla, né? Então, de alguma forma, você passar para o cliente, passar para... A gente mesmo tem essa consciência, né, de que assim, ainda tem vida por aí, né? A vida continua. O que a gente está vivenciando agora é um momento, né? Então, isso também vai passar. Eu acho que é algo para se ter em mente. A gente não pode ficar desesperado no vai passar quando, mas vai passar. Então, não é para ficar só nesse lugar de hoje, de uma certa restrição, não é ficar olhando para o futuro de maneira ansiosa, mas é ter consciência de que a vida continua, a vida segue de alguma maneira. Então, tem um caminho, né? Então, quando a gente olha no Rider-Waite, são os barquinhos que estão indo para o horizonte para fazer negócios em outros lugares. Quando você olha no Dreamcraft, tem essa estrada, né, que leva para algum outro lugar. Eu não posso deixar de pensar aqui, exatamente pensar nos caminhos, né? Então, assim, como é que a gente ajuda? Ajuda mostrando caminhos. Ver como um todo, mas é bem isso. Casa muito bem com o mundo, né? É uma leitura bem análoga ao mundo. É interessante. Bem no Druidcraft a gente tem esse caminho que leva ao horizonte, né? A gente fala assim, o que é horizonte? Já ouvi isso. Horizonte é uma ilusão. Ah, mas a gente tem ilusão o tempo todo. A gente vive várias ilusões. A gente acredita e dá crédito mesmo, né? No sentido de acreditar em várias ilusões. O tempo mesmo, o amanhã é uma ilusão. Então, tem várias questões bem filosóficas que a gente ficaria muito mais tempo aqui, mas é interessante levar isso em conta também. Existem horizontes. O mundo acabou mesmo, né? mas ele está aí, né? Então, e vai continuar, de certa forma. Então, se a gente se cuidar... É legal falar que ele está falando que o mundo acabou, e aí no tarô também é isso, né? Porque quando o mundo acaba, você volta pro louco num outro nível, né? Então é isso, né? Não acabou porque uma hecatombe e não tem mais ninguém. Acabou um ciclo. Acabou do jeito que era, Do jeito que era, acabou. Alguma coisa muda agora. Assim como o mundo foi reconfigurado diante de várias outras situações também muito tensas, infelizmente são diante de catástrofes, né? Então, 11 de setembro, você vê uma mudança mesmo na mentalidade das pessoas, na postura das pessoas, logo depois do 11 de setembro. Mas isso depois começa meio que ficar meio amortecido e as pessoas vão esquecendo. Tanto que a geração que nasceu lá nem sabe o que aconteceu, porque o mundo foi outro depois, hoje. Mas hoje estão penando também, porque nunca viram nenhuma tragédia. Eu também não vi várias outras tragédias que vieram antes. A inflação do Collor era pequena, por exemplo. Sei que no Brasil, especificamente, foi um terror, né? Aquele período do impeachment do Collor. Então, era tenso, por exemplo, né? Aí já é um recorte bem mais nosso, mas é isso, são momentos depois que mudam. Mas a gente esquece também, tem essa questão também. Então, existe caminhos, existem caminhos, existe horizonte. Então... eu acho legal, porque eu gosto muito de olhar 1, 2 e 3, né, dos menores, como aspectos da mente, né? Então, 1 é uma mente superior, né? Então é mais espiritual. O 2 é quando você começa a ter um insight, né? Então quando você tem um lampejo. E o 3 é como é que eu pego essa minha energia criativa e caminho ela para um propósito. Já começa a focalizar em alguma coisa, né? É você encontrar um propósito para a sua energia, para o seu poder, para a sua vontade, paus, né? Então, como é que eu posso orientar o meu cliente a ele encontrar um propósito na vida? Que Paus também fala de motivação, né? Então, no momento que está todo mundo meio que apreensivo, né? Que o coração está apertado, Paus acredite na sua força, acredite no seu poder. Não deixe essa chama apagar, né? Mantenha essa chama acesa, intensa. E é isso. Viu o calor? Eu vi essa analogia, não lembro se foi alguma coisa, algum workshop no Aroshi que associaram o naipe de pausa ao calor humano. Eu achei isso tão bonito, achei isso tão forte, sabe? E tem a ver, né? Porque é o fogo, né, de cada um. Então acho que tem a ver com isso também. A gente tem que mostrar que existe mesmo perspectivas.
né? Vão existir caminhos, e existem já caminhos, tanto que a gente vê essa adaptação do pessoal. O pessoal do bairro que faz alguma coisa, a costureira que está vivendo de vender máscara e por aí vai, né? E a gente vê essas coisas. Então, existem saídas, algumas saídas, né? Mesmo que a gente fique em casa, mesmo que a gente esteja preso por enquanto, né? Então É engraçado isso, né? Eu até falei isso no final de semana, né? Que a minha mãe falou, eu estou há 2 meses de castigo. Eu disse, não coloque isso como se fosse castigo, né? Porque a palavra tem poder. Você está 2 meses se cuidando. porque é um castigo em relação, né, à vida dela de antes, aos hábitos de antes, né? Então, tipo, eu não posso, estou privada desses hábitos, né? Então, claro. Mas, Outra coisa, é engraçado que, por exemplo, eu sou conhecido por causa das minhas camisas de malha, né? Então, ou eu estou com a camisa Hering lisa, ou eu tenho umas estampas que são diferentes, né? Porque eu compro no lugar de são, às vezes, uma coisa de quadrinho, ou uma coisa de são meio poesia, não sei o quê. Então, enfim. E aí eu tenho recebido várias mensagens dessas lojas onde eu compro, do tipo, estamos em promoção. Mas, cara, mas para que não está comprando camisa agora, né? Tipo, você está em casa, né? Então, assim, eu não tenho mais, nesse momento, eu não tenho mais a camisa de ficar em casa, a camisa de sair, porque tudo é camisa. Foi em casa mesmo, então, tipo assim. muito, a gente ressignifica até isso, né? Claro que os gostos, os luxos, vamos dizer assim, também. Alguns acabam, outros aumentam. Então depende também, claro, do poder aquisitivo, depende da loucura de cada um, né? Do impulso de cada um. Mas sempre há uma maneira de gastar e uma maneira de economizar. Então a gente não pode esquecer esses dois lados, né, das coisas, né, também. E acho que tem muito a ver com isso. A gente tem que estar, o três de paus tem a ver com você estar firme no chão, mas olhando para frente. É bem isso. Você pode olhar para frente, olhar bastante, imaginar o que vai ter à frente, mas você tem que estar aqui. Acho que é um grande, é um pacto aqui com o mundo. Então, acho que é pertinente falar sobre isso. É interessante como que casa com o mundo, né? Embora seja o três de paus é bem o horizonte mesmo, esse nivelamento aqui que a gente tem com o desconhecido, e o mundo já é alguma coisa mais de cima, né? Então, que aí tem a ver com várias abordagens, né, que o oráculo de caso tem que ter. É brilhante. É brilhante. Vamos para a próxima? Terceira carta. Vamos lá. A terceira, então, seria com o que a gente precisa ter cuidado, né? A gente oraculista. Então, se você está assistindo esse vídeo e lê tarô para outras pessoas, lê tarô para si também, então tira tarô para si, está começando a estudar tarô e a praticar. Então, quais são os cuidados que tem que ter? Né? Bem, o que a gente precisa ter cuidado nesse período agora? É meio que óbvio, assim, em determinado momento, né, a gente sabe, até certo ponto, a gente sabe o que é. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar, né? São os cuidados práticos, né, em termos de contaminação, de infecção. Mas vamos um pouquinho além. O que a gente precisa atentar, né? Talvez seja uma outra maneira de enxergar de ler essa pergunta, né? De interpretar. Estava tudo virado aqui. Uma rainha de paus. Opa. Interessante, né? Com o que precisamos ter cuidado enquanto oraculistas? Eu acho que voltando ao naipe de paus, né? Falando sobre o calor humano, a gente tem que ter cuidado. Eu acho que a gente pode ver sobre a parte, né? Os obstáculos que a gente tem que atentar e também com a gente tem que cuidar, né? Então, em termos de cuidado mesmo, de cuidar, de acalentar, né? De abraçar, acho que a rainha de paus é uma das mais geniais, as mais importantes, as mais fortes para isso, né? A rainha de paus é aquela que de fato cuida, de fato ela abraça, né? Nessa roupagem, nessa interpretação aqui, a gente tem ela segurando uma balança, né? Embaixo aqui a gente tem uma leoa fazendo as vezes do gatinho do leite, né? Sim. E é cuidar. Acho que é bem essa questão de você cuidar, de você saber falar, usar as palavras não precisa ser de forma morna, pode ser até de forma bem, né, ferrenha, vamos colocar assim, mas com cuidado. É aquilo que a gente vai falar, né, sobre a tua postura, né, que não tem que ser vista como de uma maneira assim, então eu estou sendo grosseiro, eu estou sendo de tal maneira. Não,
eu estou cuidando da pessoa. Então, é isso. Né? Então, quanto oraculista, eu acho que a gente tem que manter essa postura mesmo. Ou, se a gente não tem, desenvolver isso melhor. Porque é um período muito complicado, delicado para todo mundo, inclusive para a gente. Sim. Não é precisamente deuses aqui diante de cartas, de mapas abertos. Somos pessoas que temos o privilégio, vamos dizer assim, de estar conversando aqui e nesse momento tenso de milhões de pessoas morrendo. E a gente tem que ter um cuidado com essas pessoas que também estão a gente, Legal, dificuldade para pagar, às vezes. Né? Então, é legal quando a gente fala dessa postura da rainha de paus, porque a rainha de paus, ao mesmo tempo que ela cuida, mas não paparica. No sentido, assim, ok, eu estou aqui para te dar te dar uma força, te dar um estímulo, eu estou aqui por você, mas eu não vou fazer o caminho por você. exato, exato. Não vai Quando a gente ensinar. lida com as pessoas que estão trazendo dores, a gente corre o risco de trazer essa dor para a gente. Sim. Então, não, olha só, se vira, né? Então, eu vou te dar aqui ferramenta, estou te dando uma recomendação, aquela coisa toda, para você seguir o seu caminho, né? Você encontrar a sua própria força. Você vai andar Mas com... não, Então, a pessoa vai andar com os próprios pés, mas a gente vai mostrar, talvez, ali algumas agruras ali do caminho para poder preparar melhor o pé, vamos dizer assim. Preparar melhor o caminho. Quer dizer, o próprio caminhar. Né? Então, é é importante. importante. Então, você vai, você estimula. Eu gosto muito da questão da rainha de pau. Você está falando que é o consulente com relação a ele, o oraculista se cuidando, né? Então, tem que ter essa questão aqui. Mas qual é o seu poder nesse momento? Qual é a sua habilidade? Onde você é mais forte? Uhum. O que que você pode, o Porque que que pode ser útil, né, também para quem te procura, para quem está próximo. Então interessante. E tem muito, né? Tem assim possibilidades várias, né? Tendo uma rainha a gente tem várias possibilidades. Primeiro a informação, que é o que a gente tem falado desde o começo desse vídeo. Então a gente tem que ter um cuidado com essa informação. Palavra é poder. Palavra no sentido de poder e não de ganharei o mundo falando coisas maravilhosas. Se fosse assim, então, mas justamente ter um cuidado com aquilo que sai da nossa boca, né? Aquilo que sai, aquilo que a gente produz na hora que está interpretando essas cartas. Então a gente tem essa posição mesmo, né, de trono, voltando a Diana Paxson, né? Que a gente tem que ter essa posição que é justamente uma posição de uma rainha, né? A posição de trono mesmo, figura real. Mas que a gente também tem que a gente tem que ter noção clara de que é uma posição, não é uma natureza superior, é uma posição de alguma maneira superior, de alguma maneira superior, de alguma maneira. E aí naquele momento a gente se disponibiliza para aquela pessoa. E aí é aquela coisa, é o que você disse, não é, não é mimando. Não, olha, vamos. ajudando, né? E é bem a coisa do três de pau, né? Ajudando a pessoa a caminhar. Sim, 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 sim. Eu acho que a questão do pausa, do naipe pausa, é bem também a questão, e a gente volta o calor humano, de você ser humano, né? De não querer ser pretensamente, sabe, uma coisa assim, sou superior mesmo, então vou te falar qualquer coisa que venha à minha mente intuitivamente, que é um descambo também da parte intuitiva, né? Da natureza intuitiva ligada geralmente ao fogo, ao naipe de paus, né? Então, eu sempre vou condenar, de certa forma, isso. De certa forma, não, de toda forma, eu vou condenar quem usa de forma leviana as cartas, né? Eu acho horrível, não sei, acho que não tem serventia nenhuma. A não ser para a pessoa que faz isso. Ela deve se sentir o maioral ou a maioral, mas deveria rever os próprios conceitos. Mas uma hora acontece. Mas como rainha de paus, eu acho interessante o cuidado quanto oraculista, para si mesmo se abraçar nesse momento, para depois poder abraçar outra pessoa, mesmo que virtualmente, né, com alguma informação, com previsão, com orientação. Então, massa vir essa rainha, né? E Caramba. aí, tiro do lado de cá, qual tipo de cuidado a gente precisa ter com relação ao consulente. Então, aquele que nos procura, né? Onde é que precisa ter esse lugar de cuidado? E, Serenita. Né? Então,
é bacana quando a gente fala com relação ao cuidado com o cliente, eu acho que é ele perceber que ele carrega a sua própria luz, Sim, né? sim, sim. Então, que tem um pouco isso, né? Quando você... e às vezes até me assusta um pouco quando as pessoas me procuram, porque elas ficam esperando que eu tenha a resposta ou que reza por mim que a sua oração é forte. Eu entendo isso e eu entendo que de alguma maneira eu acabo passando um pouco pela minha, né, o que eu falo das coisas, minha devoção, aquela coisa toda, as pessoas podem achar assim, tá, então é especial com você. Não, todo mundo tem essa lanterna. Então, a luz é sua. Então, qual cuidado a gente precisa ter com relação ao cliente? Primeiro, que não é o que está acontecendo fora que importa, mas o que está acontecendo dentro dele. Então, tem que ser lugar de autoconhecimento, né? de olhar realmente para dentro, para entender o que está acontecendo fora. E a outra coisa é de que a gente não é luz para ninguém. A gente ajuda a pessoa a encontrar a sua própria luz. É uma postura bem, bem rainha de paus, né, de se falar, né? Tipo, ó. Para É alguns legal, pode... faz sentido, né? Porque a rainha de paus é aquela que dá autonomia. Ela é independente e o que ela melhor faz é dar autonomia para o outro. É bem Né? isso. Então conversa. Voltando rapidinho a essa daqui, ela tá. Quem segura a balança é o bebê, né? Então é interessante isso. Como se, tipo, ó, um grande. Os pesos estão aqui, né? A medida dos pesos estão com a criança, tipo. Então, às vezes até dá poder para quem ainda acha que não tem. Mas no caso aí, eu acho que é dar informação, tipo, né? Você fazer a pessoa brilhar mesmo. Ó, tem uma centelha ali, e aí? Né? É legal também que foram 2 maiores e 2 menores, né? Acho que isso foi bem interessante também. E o Eremite foi uma carta que saiu muito no começo da quarentena. Eu, particularmente, não tirei cartas para saber da quarentena, mas alguns alunos resolveram falar, estou aqui tirando para poder saber o que é. E para quase todo mundo, o Eremita estava pulando das cartas, né? É. Porque é esse lugar realmente do autocuidado, da reclusão, do se manter mais isolado quanto possível. Então, é bem isso, né? Então, não dá para eu tentar levar uma vida de quarentena, mas encontrando com os amigos. A pessoa vai ter que respeitar a própria luz, né? Se é uma luzinha, vai ter que respeitar essa luzinha, mas ela pode ser mesmo de um fogo mesmo, né? Uma luminária mesmo, uma lamparina mesmo, e iluminar, em sentido, né? Iluminar o próprio caminho. Tipo, olha, você tem escolhas, você tem esse horizonte do 3 de paus. É interessante ver também, justamente nesse arcano, é que são posições diferentes. Claro, o eremita no Witchcraft está no penhasco, como louco, tá? Mas o 3 é mais ou menos a mesma posição, só que de dia e de noite. Então, dentro do contexto, né, dentro do cenário do Druid. E o eremita do Witchcraft até tem essa lua aqui, que está meio que dá uma luz aqui para o ambiente, mas eu gosto muito de pensar na história do eremita com a sua lanterna, porque não é a luz do sol. Então, ele não está num lugar claro, não está intenso. Mas se você está no escuro, uma pequena lâmpada faz uma diferença enorme. Então, menor que seja a tua chama, a tua vista acostuma, daqui a pouco você está olhando tudo ali com muita amplidão. E é interessante também que uma luzinha dessa, né, considerada, né, falando, né, uma luzinha, mas com tanto de bagagem que a pessoa tem. Então, a gente leva em conta isso, né, que o consulente ele é um composto, ele é uma amálgama de muitas coisas, como nós somos, claro. Então, vem ali várias coisas, questões que às vezes ele apresenta, a luz que ele está trazendo ali também, a gente pode fazer esse paralelo. Traz uma questão, mas tem várias outras lá atrás. A gente vai acessar, deve acessar, a gente também tem que ajudar nisso, né? Ver como o mundo, como a carta do mundo, como a rainha de paus, a gente tem que discernir o que tem que ser feito, o que tem que ser trabalhado, como que deve ser mostrado e tal. Então, acho que isso é bem prudente de levar em conta também. Como ele limita a bagagem da pessoa, né? Não as crenças especificamente, numa leitura normal, ou até entra, depende do contexto, enfim. Mas eu digo bagagem mesmo de vida, a pessoa como ela está, como ela chegou até aqui, né? Chegou a esse ponto da leitura. Isso é muito importante, né? Porque não tem a ver com a minha verdade, mas com a sua. Então, até a gente voltando a falar sobre ditar regras, né? Ditar normas, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Eu tenho que respeitar isso. É uma lâmina, são lâminas aqui que
podem cortar mesmo. Né? Então, acho que isso é o lado capcioso do oráculo, né? Tipo, que por isso que exige demanda muita responsabilidade. E por isso que a gente condena, né, a quem usa de uma forma leviana. Porque corta demais, né? Às vezes corta mesmo, ainda mais num período muito tenso como esse. Sim. Tem uma coisa que eu vivo falando sobre isso, né, e vou continuar falando por muito tempo ainda, é que existem estágios de aprendizado do tarô. Então, uma coisa é você aprender o que cada carta representa, a outra é você colocar cada carta dentro de um determinado contexto, e aí os contextos vão ser os mais variados possíveis, e aí você demora para entender o que é essa carta dentro dessa situação, nunca tinha pensado nisso, como é que eu encaixo. Então, é um processo. E aí tem um momento que é você lidar com o outro. Você pode ser um tarólogo incrível no que diz respeito a conhecer a carta e poder encaixar a carta em qualquer lugar. Mas se você ainda não consegue falar com o outro, né? Estou falando, olhando para você, provavelmente você está do outro lado aqui na câmera, né? Então tem que fazer uma coisa bem. Ah, é verdade. Pois é, porque eu fico aqui ao contrário, né? Estou olhando para você aqui na minha esquerda, então. Estou aqui. Aqui. Então, assim, então, eu posso saber muito sobre a ferramenta, né? A informação que está lá, mas eu preciso ter um outro estágio assim, como é que eu levo isso para o outro? Como eu traduzo, né? Como eu traduzo, né? Como é que eu coloco quando a pessoa, então como é que eu recebo, como é que eu abordo, como é que eu trabalho, como é que eu faço para essa pessoa sair melhor da minha mesa do que quando ela chegou? E hoje em dia a gente está numa outra categoria, que eu falava isso como se fosse uma coisa separada, mas agora é vigente, porque atender de forma presencial é uma coisa e atender online ainda é uma outra categoria. Eu tenho visto isso também. Porque ainda que o tarô funcione de maneira plena e tudo mais, isso não seja problema algum, mas como é que eu conduzo o outro que está, sei lá, onde? Exatamente. A pessoa meio que está sozinha, né? Voltando para o eremita, né? Se ela está do outro lado da câmera, de certa maneira ela está sozinha ali, né? Então, existem níveis diferentes de leitura. Eu acho que tem mesmo de aproveitamento também. Isso depende muito do estilo do oraculista também. Porque às vezes o oraculista, pessoalmente, ele é exatamente o que ele é online. Tem muitas vezes que é assim. Mas tem essa troca que é diferente. Sim, eu quando vou atender, eu sempre tenho um pacotinho de Kleenex na mochila, né? Então, às vezes, quando eu estou atendendo, a cliente eventualmente começa a chorar porque se emociona com alguma coisa, né? Eu levanto, vou na mochila, abro e venho lá com o lencinho, tipo, né? Aqui, mas como é que você lida com a pessoa que está do outro lado? Dependendo do que você pode falar, ela pode ter uma reação que ela está sozinha em casa. Tá, né? É engraçado que com paralelo com o eremita, eu vejo tem muito cliente online assim que às vezes está no escuro, tipo, fica no escuro e a única luz que ilumina é a luz da tela. Então é Já tive situações dessa, né? Você começar a falar com a pessoa, tá, o dia está claro, e aí está no final da tarde, né? E a pessoa não levanta para poder ligar a luz, né? Então, aí vai fechando, daqui a pouco você só está vendo a pessoa refletida na tela do computador. E isso é importante também, porque às vezes a pessoa que está lendo as cartas para outra, ela é a única luz, às vezes, que ela tem. Né? Então, ainda mais num período desse, você me fala isso. A luz aqui. Cara, é imprescindível que você seja responsável com a tua palavra. Tem até um dos 4 compromissos, né, do Dom Miguel Ruiz, seja culpável com a sua palavra. Isso para mim assim, é uma coisa sagrado. Sagrado. E isso eu aplico muito bem no texto, né? Eu tenho pouca experiência em vídeo, né? Eu não falo muito, vocês não me veem tanto assim em vídeo. Mas tomara que isso mude, quem sabe. Mas em texto, por isso que eu sou muito crítico com o que eu escrevo, porque eu tento ser impecável com aquilo, porque quem vai ler, claro que eu sempre erro, é óbvio, eu sempre vou errar, mas eu tento ser o máximo possível, ou claro, ou útil. Então, acho que é aí que está. O oraculista também tem que ser impecável de certa forma. Não é que ele seja perfeito, não é que ele tenha que ser perfeito, ele tem que ser, de certa forma, impecável. Ainda mais em um período desse, eu vejo muito isso. Ainda mais um cara, né, vamos colocar assim o eremita aí, que passou por tanta coisa como ele já passou, né? Então ele sabe fazer. Ele não é mais o mago que ali está repetindo, né? Às vezes ele até aboliu
Ele até aboliu alguns sistemas, algumas práticas, das muletas. Assim. Ele está por conta com a própria muleta, consigo mesmo. Né? Então, acho que isso é interessante. Um cajado, né? Às vezes é uma muleta, às vezes é um cajado, depende do barato. Então, isso eu acho que isso é bem interessante de se abordar. É importante isso. Então, não dá para, sabe, fazer... Só peguei o gancho aqui para falar do teu eremita. Não dá para passar, sabe assim, passar pano para quem não tem cuidado com a própria palavra. Isso é fundamental. Não que vai mudar a vida, fazer ela vai desencadear outras atitudes, outras posturas e outras situações que vão acontecer na vida dela. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Muito sério. Tanto que acho que isso também volta para a questão até do que a gente já conversou várias vezes. Você traduziu aquele código de ética que teve aquela vez, né? Acho que isso é bem... A gente vai para vários assuntos, né? A gente tem que cercear tudo para não... Mas eu acho que isso também é algo que tem que ser revisto, sabe? Tem que ser falado de alguma forma, né? Tem que ser trazido. Porque as pessoas estão muito assim, tipo, as cartas falam. E então vamos falar por elas. E... Cara, naquela época do Código de Ética do Tarot deu uma merda, porque eu descobri o Código de Ética do Tarot, que na verdade foi feito num congresso espanhol de Tarot, né? Foi o primeiro ou segundo congresso de Tarot em Barcelona, alguma coisa assim do gênero. Acho que agora está no nono, uma coisa assim. E aí eu gostei, e aí tinha um grupo no Facebook, e assim, sei que, mas aí eu resolvi traduzir. Quer dizer, não foi nem eu que traduzi, né? Quem traduziu foi a Ivana. E eu publiquei, eu não botei nem nome nem nada, porque tipo assim, não era algo que eu estava trazendo para mim. Então eu criei a página, criei uma página no perfil do Facebook, criei uma página no, sei lá, qualquer hospedagem gratuita por aí. E teve gente que começou a ficar muito zangada, porque quem é essa pessoa que está querendo ditar regra, não sei o que tudo mais. Eu falei, cara, mas não tem nem nada demais aqui nesse texto, né? Se você está contra alguma coisa que está aqui, eu estou começando a ficar meio preocupado com o que você faz no atendimento. Mas Exatamente. É. A pessoa acha que já está colocando algemas, né? Está colocando cabresto ali. E não é isso, são diretrizes que você pode adotar ou não, mas pelo menos é interessante que você leia. Acho que é bom até, depois desse vídeo, a gente, de certa forma, você subir alguma coisa. Depois de um tempo, eu subi com a página, subi com tudo, porque assim, perdeu o propósito inicial. E aí eu vi que muita gente começou a copiar o selo para poder, como se fosse um certificado de garantia. Eu sigo o código de ética do Tarot, mas tipo assim, cara, não é para ser isso, né? Colocar como se fosse um bibelô ali na minha página, no meu... Eu lembro desse código, eu acho bem interessante, eu acho que isso pode ajudar mesmo os oraculistas que estão assistindo a gente, mas como proposta, não como verdade, como, isso são regras que você tem que seguir. Não é isso. Hoje a gente pode falar isso, né, abertamente, né, como no vídeo, né, na nossa cara que a gente está colocando. A gente não está vendendo regra nenhuma, não está cagando regra nenhuma. A gente está colocando uma proposta. Né? Então, é isso. Vai lá que alguma coisa pode ressoar. E se ressoar, que bom. Pelo menos para o meu entendimento, que bom se ressoar. Porque a gente conversa bem por conta disso. Porque eu sigo algumas coisas que estão lá. Então, eu acho que isso tem sido bom para a carreira que eu tenho construído e para as pessoas que sempre retornam. E aí, acho que é uma grande questão é isso. Como que você mede um bom oraculista? Com as pessoas que voltam, com as pessoas que não voltam mais? Isso também é uma coisa também que dá pano para manga para se responder, mas depende também. Tem pessoas que não voltam mais porque se resolveram. Aquela questão foi resolvida, não volta mais. Enfim. Precisou. Né? Agora tem... Né? Eu trago essa história do tarô, às vezes, e isso às vezes soa meio antipático, né? Mas eu falo que você precisa trabalhar o tarô como, em caso de emergência, quebra o vidro. Uhum. Porque senão vira muleta, né? Tudo que acontece, eu tiro a carta, eu preciso saber o que vai acontecer, eu estou me desempoderando, né? Porque eu estou botando a minha confiança em alguém, no que alguém vai me dizer. Então, acho que até, de novo, né, o eremita, de novo esse lugar de assim, olha, a sabedoria está com você. Então, não precisa estar vindo toda hora aqui me procurar para saber qualquer passo. Marcelo, mas você é tarólogo, você vive de consulta. Cara, não importa. Não é essa. O propósito não é manter atendendo. Pelo menos acho que não é o nosso, assim, tipo, preciso ter uma regularidade de atendimento. Não, se acontece, tem, tanto que acho que é meio que pressuposto de que a gente não oferece, né, leituras, né?
as pessoas que procuram, né? Tava falando isso com a Zoe de Camargo. Ninguém, a gente não tá, você não quer um tarô, não sei o quê. Não acontece isso, né? A gente é procurado, a gente se disponibiliza, tem nosso contato, tem nossos canais e tal, e as pessoas procuram a gente. Então, tipo, você não quer um tarô agora? A gente não faz isso. Pra mim, isso é meio que, sabe, beijar o irmão, beijar a irmã na boca. Tipo, não existe, não tem. Sim, então, então as Agora, pessoas. às vezes tem até um caso assim, tipo, olha, eu não sei por onde eu vou. As pessoas chegam pra gente, algum amigo, alguma coisa assim. Tipo, eu realmente estou perdido. Eu tô de você que eu tô perdido. Então, você quer que eu abra. Aí é um outro contexto que também pode acontecer. Aí a pessoa também se sente também confortável com isso, e aí a gente vai lá e atende. Mas é outra coisa, né? Não é tipo dizer, ô, tarô, não sei o quê. Não, vem Sim. aqui. Mas o contexto é bem esse, né? Quando você fala assim, às vezes a pessoa não volta, às vezes a pessoa não volta porque tá bom. Você está procurando o tempo inteiro. Então, assim, eu tenho clientes que me procuram 2 vezes por ano, às vezes uma vez por ano. Assim, ó, só procuro você no aniversário. É verdade, tem gente que só me procura no aniversário da pessoa. E aí ela quer mapear tudo que tem ali para aquele curto período que a gente estipula. Ótimo, então legal. O que tem de mudança? Tipo, uma revolução ali, né, tarológica, não solar. Né? É solar, claro, mas ela vai Sim. ver. Mas é interessante ver por esse lado, né? Mas eu acho que essa questão da ética é muito importante, e ainda mais se levando em conta esse eremita que anda por conta própria, com as bagagens, né? Com a bagagem própria, com as experiências, com os perrengues, com os problemas, com os traumas e tudo mais, com a própria luta. Acho que a gente pode meio que começar a fechar aqui. E aí, só uma coisa mais que eu fiz foi, eu estou aqui com o Sacred Mysteries aqui na mesa, e eu resolvi tirar assim, que conselho eu poderia dar como geral, né? Assim, como lidar com esse momento de quarentena, como, enfim, o que você tem em mente? E aí eu tirei uma carta para ver o que vinha, e aí veio a carta 39, que fala de desapego. E aí tem uma coisa que eu acho legal, que provavelmente não é o que está escrito no guia, mas é algo que eu aprendi até recentemente, porque a gente entende a palavra desapego como alguém que não está nem aí para nada. Né? Então, você fala a pessoa desapegada, é a pessoa que, se tem, se não tem, não tem, e dane-se, né? E aí, brincando com as palavras, né? Eu acho que é importante falar não de desapego, mas falar de não apego. Então, eu tenho as experiências, eu quero ter as experiências, não tenho nada contra as experiências, eu só não me fixo a elas. Que é totalmente diferente de pensar do desapego. Tipo, o desapego eu estou nem aí. Não, você está aí. Mas a experiência é boa, é bacana, mas eu não fico amarrado a isso. Acho que até o apego também tem uma má conotação, né? A palavra apego. Não Sim. estou dourando a pílula, não, já então apegado está falando, não. Mas é porque realmente acho que também tem isso, porque é um lado sombrio e um lado luminoso da coisa. O desapegado, né, o desapego é maravilhoso e o apego é sempre condenado. Apego no sentido de, tipo, você usufrui das coisas, você usufrui, você vive, vivencia, né, aproveita. Mas o desapego é bem isso, é um extremo diferente, né? Não é justamente tipo, estou nem aí para nada. Tipo, não, isso não vai fazer. Não preciso disso para viver, para respirar. Né? Então, sejam as experiências boas ou ruins, o importante é que você não fique enganchado nelas. Quando a gente fala do budismo, quando a gente fala de apego no budismo, exatamente você está enganchado. Né? Então, uma das coisas que se fala, né, às vezes é como se você, na tua aura tivesse um monte de anzol. Aí você vai passando, vai prendendo as coisas, e essas coisas você vai arrastando todas elas junto com você. Né? Então, passe pelas coisas, mas não precisa ficar enganchado nelas. Então, uma conduta, né? Uma conduta equivocada, né? Diante das coisas, né? Eu lembro até só falando, puxando rapidinho, tem um conto budista, acho que era, não lembro quem que trabalhou em cima, acho que creio que foi o Osho, enfim. Quem gosta, maravilha, quem não gosta, eu entendo. Mas ele fala muito esse conto específico era da mulher que queria louvar a estátua do Buda maravilhosa dela. Então ela acendeu muitos incensos porque o Buda era maravilhoso, de repente, um Buda de madeira, de repente o Buda pegou fogo porque o incenso encostou. Então, tipo, sabe qual? Eu puxei isso porque realmente
Era maravilhoso, então ela estava pegada àquela imagem e tal, mas depois, e aí? Como que ela lida com isso depois? Como que ela lida com o Buda queimado, né? Com a Sim. imagem, que era a grande salvação dela, né? O ouro dela estava ali. Então, enfim, é uma coisa que pode acontecer, pode pegar fogo no Buda, pode pegar fogo na imagem, no baralho. E aí, como é que você lida com isso? Podem morrer pessoas do seu lado. Como você vai lidar com isso? É bem complicado isso, né? E também é bem esclarecedor. Vem muito com o gancho do eremita, né? Essa, Trabalhar esse não apego. esse oráculo também, que as pessoas vão ficar. Voltou? Esse oráculo aqui é o Sacred Mysteries. Então, é um oráculo que ele traz diferentes deidades hindus e também... Olha só que bonito esse Incrível. livro aqui. E aí você tem não só as deidades hindus, como você tem alguns conceitos, né? Então, isso aqui tem, sei lá, a carta da intuição. E aí, essa margem aqui são 49 cartas, que exatamente são associadas aos 7 chakras, né? Então, você tem toda a carta que tem a borda azul clara, está ligada ao Vishuddha, né? Que é o chakra laríngeo. Você tem uma borda violeta, né? O coxinha, está ligado ao Ajna, né? Que é o frontal. E por aí vai. Então, é um oráculo diferente. Temos aqui o senhor Hanuman. É muito lindo. É algo que ainda tem que estudar e é bacana, né? Tem umas coisas bem legais. Vamos fazer uma saudação aqui ao senhor Ganesha sempre. É isso. E... Quem pintou, né, quem ilustrou foi um artista ligado ao Harish Johari, né, que também está ligado ao Mahalila, a popularização do Ayurveda e do Mahalila no Ocidente. Né? Então, acho que também a proposta é lidar especificamente com os chakras, né, Marcelo, esse oráculo. Sim, mas ele... o foco está exatamente na questão do chakra, né? Como é que você... quais são os desdobramentos de cada chakra tem, né? Então, você, quando você tem qualquer posição lá que sai essa carta, você sabe qual é o chakra que está sendo afetado e em qual nível esse chakra está sendo afetado. É incrível, é muito bonito. E é importante, né? Essa carta. Uma das coisas que a gente ficou de conversar, né? Uma das possibilidades que a gente falou da primeira vez é que a gente trabalha com tarô, né? Então, eu faço questão de sempre frisar que o tarô é a minha ferramenta. Então, ainda que eu conheça outras, mas meu viés, né? Então, Marcelo Bueno é conhecido como o quê? Como tarólogo. Beleza. Mas a gente não faz pouco caso de outros oráculos. Existem oráculos que são fantásticos, né? A gente ficou até levantar, às vezes, os oráculos que a gente tem em casa para, em algum momento, falar deles, né? Sacred Mysteries é um, né? Agora há pouco a gente está falando do Archetypes, que você estava aí, e você recebeu também o do Animal Spirit, também que é fantástico. E tem muita coisa bacana que a gente pode explorar, que volta para aquela história, né? Não importa qual é a ferramenta que você tem, mas o trabalho que você faz. Então, se eu estou com um problema e você me tira um monte de carta de bicho e esses bichos vão me dizer como é que eu estou, o que eu tenho pela frente, cara, é isso que me interessa. É o que importa, né? Então, é claro que isso vai depender, mas sempre depende de oraculista para oraculista, mas pode ser muito mais útil, prático, com um determinado oráculo e não com outro. Pode funcionar. Então, e aí? Tem gente que lê com Lenormand como nunca leria o tarô. Sim. Eu, inclusive, tenho uma coisa meio chata, né? Porque assim, eu eventualmente até procuro outros arólogos, pode, né? Outros tarólogos para poder me consultar, mas o mais comum quando eu preciso de alguma coisa é procurar algum oráculo que eu não conheça. Essa é uma conduta legal, é interessante. Porque quando alguém começa a falar, assim, eu tenho uma certa neutralidade, que a pessoa pode falar o que quiser das cartas de tarô, que eu vou tentar ser neutro. E quando é online é melhor porque eu não estou olhando a mesa do cara, né? Para saber o que ele está fazendo, o que tem aí na mesa. Né? É isso. Isso é do oraculista facilitador, né? Professor. Né? Sim. Tá, olha aí o que você vê. Não vou colocar minha leitura. Eles não conseguem. Eu conheço pessoas que também leem, tipo, não, me conta quais são as cartas. Não, então, pera lá. Mas tem isso. Eu já joguei, né? Que eu vivo jogando para outros tarólogos, né? Tanto profissionais quanto estudantes, que às vezes eu falo assim, mas essa carta não significa isso. Assim, amigo, fica no seu lugar que quem está ouvindo, né? É a postura que eu falei, né? Tipo, ó, então agora... E assim, quem está lendo, né? Vamos combinar aqui, né? Quem está lendo? Sou eu? Então tá. Então...
Isso que também aquela questão do trono, né? Tipo, da cadeira mais alta. Tem a ver também com isso, quando a gente fala de oraculista para oraculista. Também Então, mas assim, quando tem um oráculo que eu não conheço, eu me sinto mais confortável, porque tipo, eu não tenho a menor ideia do que está saindo aqui, né? Então, estou jogando feijão. Eu não sei o que esses feijões querem dizer, né? Sabe 4 feijões aqui. Sabe lá Deus o que é isso. E a pessoa me fala e eu vou simplesmente assim, faz sentido ou não? Ótimo. Tanto que eu vi uma vez, eu lembrei disso agora, o que você falou do feijão, eu vi uma vez na Capadócia, uma viagem que a gente fez para a Turquia, a mulher no chão, numa feira, eu não vou esquecer isso porque foi incrível, umas bolinhas quebradas, assim, pedaços de pedra e cacos de pratos. A mulher jogava e lia. Não era assim não sei se ela era, né? Sei lá qual era a conduta dela, mas ela lia, ela apontava e fazia assim com a mão, ela tinha toda uma performance para ler aqueles pedaços de lixo, pedaços de lixo. Bonequinhas, sabe? Tipo, flor, pedaço de flor. Cara, era incrível, eu fiquei maravilhado vendo aquilo, né? Porque ela tinha uma propriedade para aquilo, né? Ela conhecia a estrutura que existia ali. E ela falava. Agora, se fazia sentido. O Lacuio, que tem aquele oráculo com palito de fósforo, né? Que eu esqueci o nome que dá para isso. O andaluz, né? Oráculo andaluz, acho que é. Andaluz, exatamente. Pois é. Pois é. É isso. Vai jogar os palitos lá no chão, em cima da mesa, né? E vai ter uma leitura a partir daquilo ali, eu não tenho a menor ideia. E é legal porque não tem uma interferência minha. É isso que eu acho que isso cai numa coisa, Marcelo, que eu acho que a gente tem que colocar ali, sabe, para apimentar, assim, para falar. É que tem pessoas que elas são tão pretensiosas que elas acham que o oráculo delas é superior. Então Sim. elas diminuem o oráculo dos outros, ou seja, a ferramenta da outra pessoa. Isso não cabe. Isso não cabe. Não cabe. Não interessa qual baralho que você está usando, não interessa quais são as runas, de que material são as runas, desde que a sua conduta seja adequada, desde que a sua conduta seja compromissada com aquele oráculo. Acho que é isso. Penso por aí. Acho que é bem por aí. Tem que ter um compromisso com aquele oráculo, uma responsabilidade com o que você está dizendo, com aquilo que você está lendo. Isso para mim tá batido em pedra. Você tem que ter alguma noção sobre aquilo. Você não pode. Tudo bem, também tem quem use de forma intuitiva, e tudo bem. Então você vai se basear naquilo. Não vou dar descrédito nenhum a isso. Não vou desacreditar quem faz isso, de jeito nenhum. Mas se você conhece aquela estrutura, é uma outra leitura. Então, tem que ter esse. Uma coisa que eu acho importante assim, é que algumas pessoas conseguem fazer leituras intuitivas, mas são pouquíssimas as pessoas que efetivamente leem as cartas de forma intuitiva. Porque uma coisa, e aí é uma provocação, que a gente vai ficar zangada com isso, mas é uma coisa quando você naturalmente, isso vem para você, e vai, você, a pessoa olha, e eu já tive gente exatamente isso, né, que olha para a carta e estava lá jogando tarô, e a pessoa fala assim, cara, você está tirando isso da onde? Não sei, veio na minha cabeça, porque o oráculo serviu como um portal que se abriu para entrar naquela dimensão ali. Beleza. Mas eu não posso dizer assim, eu não preciso aprender porque eu confio na minha intuição. Que aí é outra história. Aí você está querendo forçar uma barra. A pessoa diz, sou médio de berço. Não. Desculpa aí quem se diz, se proclama, mas tá. Em alguns até são, né? Eu estou falando aqui de uma maneira jocosa, porque é essa coisa tipo assim, não, porque a cigana sopra no meu ouvido. A cigana tem mais o que fazer, sabe? A cigana não fica lá o tempo todo do teu lado, né? Tipo, o que vai ter hoje? Né? A cigana tem vida própria, né? Então, é isso. Então... Isso se estende até para livros, pessoas que também vão menosprezar certa literatura, certo, sabe? Os livros do passado são importantes, eles tiveram seu papel para a gente estar aqui agora conversando. Ótimo. Os tarólogos também, os oraculistas do passado que reformularam as cartas, criaram cartas novas também. Senão a gente não estaria aqui agora. Então não dá para falar que tal pessoa que comentou tal pessoa em livro, por exemplo, o livro não presta ou qualquer coisa assim. Cuidado com isso. Alguns livros realmente não prestam. Tudo bem. Mas cuidado com isso. Às vezes pode ressoar para a pessoa. Né? Então, acho que tem que ter um cuidado aí. Ainda mais quando um livro, né, falando um específico que a gente ouviu falar agora há pouco tempo, que foi difamado aí e não vou entrar nesse mérito. Mas eu quero dizer assim, pessoas que ridicularizam ou diminuem ferramentas ou então partes do processo todo oracular histórico, falando historicamente, que são importantes.
Então não dá para falar mal das sibilas, por exemplo. Para que eu vou falar mal das sibilas? Porque eu jogo tarô. Isso é péssimo, não tem sentido eu fazer isso. Porque tem gente que joga a sibila como ninguém. Sim. E é aquela coisa quando a gente fala dos livros, né? É assim, não tem livro perfeito, não tem professor de tarô perfeito, não tem curso de tarô perfeito. Então, lá no YouTube tem lá umas coisas tipo assim, curso de tarô definitivo. Cara, o que é definitivo no que diz respeito a tarô? Não tem, né? Então, quando as pessoas pedem recomendações de livros, eu falo de alguns e tipo assim, você vai pensar uma coisa daqui, vai pensar uma coisa de lá, vai pensar, ler e ver como é que isso bate para você. Isso é muito tempo Está do falhando pensamento aqui. tarológico. Voltou? Voltou, né? Voltou. A tradução para o Clube do Tarô, um abraço também para o pessoal do Clube do Tarô. Grande nome do tarô aqui, né? E o trabalho que ele faz é incrível de levar tanta gente para falar de tarô no espaço dele. Grande, pessoal, um dos grandes, um dos eremitas, acho que mais iluminados que a gente tem. A gente dá Só que graças precisa a ser reflexivo, que ainda não está, mas fora isso é incrível. Ele não exatamente. consegue ler o tarô no celular, né? Só consegue ver isso no computador. Tem que ver, Mas é um espaço democrático, quem quer ver várias visões, quem quer ter várias leituras diferentes, né, das ferramentas oraculares, vai até o Café Tarô, vai até o Clube do Tarô, porque Também vai no Café Tarô, mas não precisa. o cara começa elogiando o outro, vai fazer um jabá, né? Tipo, Não foi a propaganda de Jequiti, né? Que foi. Vamos pro clube. Eu traduzia há muito tempo o pensamento tarológico do Jodorowsky. E ali eu achei incrível aquela parte do livro. Mas várias outras partes do livro, como é que é? A via do tarô, né? O caminho do tarô. caminho cada Não aplico. Mas aquilo me serviu. E aquilo serviu para muita gente. Aquilo me abriu a cabeça para várias coisas. Mas não necessariamente outros capítulos do livro dele. Ponto. É assim que tem que ser. Acho que é assim. Você vai beber de várias fontes. Claro. Né? E sempre vai ter um insight em algum lugar, uma referência. Você sabe que também quantos livros de tarô já teve, tem e teve, né? Então, é isso. Algum puxa daqui, pega dali um pouquinho daqui. Esse inspira, esse não presta para nada. Tem várias coisas, com várias possibilidades. Então, acho que tem a ver mesmo com essa responsabilidade com o próprio oráculo e tomar cuidado para não menosprezar quem usa outro. Não precisa ser assim. Não tem que ser assim. Não tem sentido. A leitura com outro oráculo mais simples, como eu disse, às vezes até com pedra, com pedacinho de boneco, pedacinho de flor, pode ser tão reveladora, desveladora, do quanto com um oráculo super bonito e tarô super, com bordas de ouro, como tem hoje em dia. Várias possibilidades, né? Várias. Mas acho que só para a gente concluir, acho que é legal a gente voltar só para essa ideia de se cuidar, né? Nessa quarentena mesmo, enquanto oraculistas e também como pessoas civis, né? Manter a quarentena, não quebrar e tomar cuidado com o que se diz, com o que se fala, com o que se faz, como se posiciona diante das câmeras, diante de tudo aí. E consigo mesmo. Como que fica esse mundo, como fica esse três de paus, esse eremita e o outro qual era mesmo? A rainha de paus também. Como que a gente assume esses papéis, né? Interessante, profundo. Sim. Legal que as duas cartas menores foram cartas de paus, né? Pois é. Nada é à toa, né? Você tirou uma aí, eu tirei uma aqui. Então não foi nada combinado, nada mesmo. Eu só fui virar aqui porque o baralho estava torto aqui, mas foi a rainha que saiu. Então é incrível. É incrível. E volta para isso também. Acho que uma deixa que a gente faz, talvez uma sugestão aí. Leia as cartas de paus, né? As cartas, leia o naipe de paus, reveja isso. Porque para mim, por exemplo, foi um naipe mais difícil para eu assimilar. Interessante isso. E no meu mapa astral, acho que é o que menos tem é fogo. Então, para mim, isso foi bem. Acho que correlaciona. Assim. Então, acho que é uma boa. Acho que ele é mal interpretado, muitas vezes. Até por quem cria baralhos. Acho que ele é mal interpretado. Sim, é sempre o dilema quando a gente fala do naipe de paus, porque as pessoas não sabem exatamente para onde conduz, né? Que é a espiritualidade, a criatividade, é qualquer coisa, né? Que é o mais intangível, né? Porque o Ouros é Ouros, né? Então aqui é a vida.
né? E é Espadas são os desafios, problemas. Copas é tudo que mexe com o meu afeto, com a minha emoção. Mas o fogo. Então, quando eu vi isso no Aroshi, não lembro quem foi, acho que foi, deve ter sido você ou alguém que estava conduzindo, ou o próprio Constantino, que fez uma vez um super workshop lá, maravilhoso, que comentou sobre o calor humano, o marco de paus como o calor humano. Então, achei aquilo incrível também. Acho que a gente pode também acender essa chama aí, pode usar essa imagem, essa ideia, para a gente trabalhar melhor, para a gente ser melhor. Né? Beleza. Léo, vamos fechar? Tá bom? Voltamos? Parou, voltou. Vamos fechar, você já pareceu Fala Bela, né? Parou aqui e não saiu mais. Vai escurecendo tudo ali atrás. Hein? Para quem assistiu até agora, obrigado. Em algum outro momento a gente junta de novo para conversar. Comentem, acho que é legal a gente marca isso, né? Deixar isso demarcado. Comentem com a gente, mandem os feedbacks, isso é bem legal, a gente está aqui para vocês. Estamos juntos também, né, Marcelo? Sempre. Sim. Mais do que antes até, porque a gente se via presencialmente, né, mais, né? Então agora a gente está aqui se reunindo sempre. Então, quem tem outros. Beleza. Parabéns para o Zéfiros, que é o trabalho do Marcelo Bueno, que está fazendo aí, quantos anos? 13, né? 13 anos. 13 anos, gente. Por favor, vamos lá no Zéfiros, que é um repositório de textos e oráculos incríveis. Assim. Marcelo Bueno é inspiração para muita gente. E é uma das pessoas que eu tenho que falar isso, não é, vou passar pano, puxar saco, não é isso. Mas tem que falar. Então, na minha história, na história de muita gente, é um dos professores que mais acrescentam, que mais abrem a cabeça das pessoas no Brasil. Então, mesmo, é um baita professor, um baita oraculista. Vão conhecer o trabalho do Marcelo Bueno. Quem não conhece, né? Quem não conhece, tá. Em que mundo está? O mundo que acabou, mas que estamos firmes e vamos continuar a reconstruir, manter, se adaptar. Mas é isso. Beleza. Galera, até a próxima. E a gente, em algum momento, volta aí com uma outra conversa dessa. Tá legal? Abraço.